Deus não nos coloca fardos, Ele nos alivia. Porque essa é uma consequência natural daquele que se empenha no processo de mudança. A gente vai ficando mais leve. Ter um coração de Jesus significa ter um coração mais leve. Ter um coração semelhante ao dele, a gente abre mão dos ódios que nos pesam, dos rancores que nos machucam. E aí a gente vai ficando, assumindo uma leveza humana que é um projeto muito interessante. Ouso dizer, é um projeto muito inteligente, que só os sábios saberão compreender. Nós não temos o direito de perder a nossa vida ao lado de pessoas, de situações que nos façam perder. Foi Ele mesmo que nos disse: de nada vale ganhar o mundo se você perder a própria vida. De nada vale ganhar o mundo se nós perdermos a própria vida. Talvez você esteja pensando aí, é verdade. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você era. Aí, minha amiga, é um desastre. Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o outro olha para nós, do mesmo jeito como ele olha para uma parede, ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. E às vezes, nós vamos ficando cansados e a vida vai ficando um fardo para nós, porque nos falta essa coragem de romper com aquilo que nos faz ficar perdidos. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem de consumo. E infelizmente você acostumou a viver assim, mas sabe muito bem, lá dentro, no fundo do coração, sabe que este incômodo precisa terminar, porque a sua realização é que está em jogo. E nós não temos o direito não, gente, de brincar com a nossa realização. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, não é verdade? Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assim. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento. Hoje é Jesus nos dizendo isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque quando nós estamos escolhendo errado, a gente fica cansado mesmo. É sempre muito desgastante. É sempre muito desgastante quando nós estamos com a percepção de estarmos no lugar errado, fazendo o que é errado, com as pessoas erradas. É cansativo. Mas você não é um caso perdido por estar cansado. E Ele oferece essa possibilidade de dar o descanso, de nos oferecer esse descanso. E como é que nós descansamos, minha gente? É ficando acomodados? Não. Nós podemos descansar quando, com muita consciência, com muita responsabilidade, a gente caminha na direção do contexto certo. Quando você fala: olha, a partir de hoje, tudo que está ao meu redor, todos que estão ao meu redor, precisam facilitar a minha salvação. Porque em algum momento você pode descobrir, você de repente, através desse programa, através de uma leitura que você faz, através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém,
nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. E nisso consiste o amor humano, em acelerar o desejo de Deus na vida daquela pessoa. Para isso nós nos amamos, não é? Aí a gente identifica, sempre olhando como a gente propõe, né? Que na nossa vida nós precisamos rever o nosso jeito de viver constantemente. É um exercício de conversão. A gente lançar uma luz sobre o nosso modo de viver e ter coragem de reconhecer onde é que nós não fomos semelhantes. Qual foi a atitude de hoje que, ao invés de lhe fazer avançar na semelhança com Jesus, lhe fez retroceder? Qual foi a palavra que você disse hoje que não lhe fez ser semelhante a Jesus? Qual foi o pensamento? O que você pensou hoje? Até mesmo na relação com os outros, né? Pode observar. Muitas vezes nós não mudamos a atitude, é porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade, quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser, para eu dar conta de fazer o que eu faço. E de vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. Por quê? O outro não está me interpretando do jeito certo. Não sou um objeto de consumo. Mesmo como padre, ainda que eu tenha que doar a minha vida, eu não sou um objeto de consumo. Às vezes nós somos tão cruéis com o que a gente pensa, os nossos preconceitos, as nossas imagens distorcidas do outro. Nós somos muito dissemelhantes, não somos semelhantes a Jesus. Porque se nós olhamos para a maneira como Jesus se relacionava com os seus, era sempre uma postura acolhedora, amorosa, dura às vezes, mas nunca sem perder a ternura e o amor. Aliás, a dureza de Jesus só tinha sentido porque ele queria o bem das pessoas. Às vezes nós somos duros, não é porque a gente quer o bem, é porque nós somos cruéis mesmo. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática, se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. Porque de alguma maneira ele já está orquestrado por um motivo maior interior que o radica naquela situação. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. E quando é que eu vou obter as graças de ter um coração semelhante ao dele? Quando a vida for difícil, gente. Quando alguém me ofender. Então não é quando alguém me elogia que eu aprendo a ter um coração semelhante ao dele. É quando alguém me ofende. Quando alguém me machuca, com um gesto, com uma palavra.
Quando alguém me trai, quando a cruz da solidão pesa sobre mim, quando alguém me injustiça, quando alguém me calunia, quando alguém olha, para nós, faz uma fofoca, uma calúnia, quando alguém nos desrespeita, é nessa hora que nós vamos ter a necessidade de ter um coração semelhante ao dele. Para quê? Aquilo que nos injustiça, aquela palavra que nos fere, que nos machuca, não tenha o poder de nos fazer perder a direção. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Sabe que nós estamos no ano da misericórdia e todas as leituras que você puder fazer para compreender o contexto da misericórdia, nós lhe recomendamos. O meu livro, O Discípulo da Madrugada, é o itinerário de um ser humano que sai do legalismo religioso para entrar na força da espiritualidade, que é libertadora. Eu costumo dizer que muitas pessoas, na tentativa de viverem uma espiritualidade, elas se limitam a praticar uma religião. A prática de religião, até um ateu pode fazer. O que de fato faz diferença na nossa vida é quando nós entramos no coração da realidade. É quando nós permitimos que Deus é natural em nós. Ele é tão natural como a nossa respiração. Aí sim ele nos inspira caráter, verdade, bondade, beleza. Esse livro ele foi baseado a partir de uma das frases das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Muitas vezes, quando a gente não tem o coração puro, a gente faz uma experiência muito primária de Deus. A gente até acha que encontrou, mas o tempo vai desmentindo a nossa experiência. E de repente, e como é que o tempo desmente a nossa experiência, que aparentemente era religiosa? Quando você percebe que não há sustento, quando você não consegue ser motivado por aquilo que você considera religioso. Porque a espiritualidade é o que nos mantém em pé, é o que nos faz enfrentar as mortes, as tragédias, as dificuldades e também as alegrias. Porque a espiritualidade é tão importante na nossa vida que ela nos ensina até a gente ser alegre. É diferente o espiritualizado do não espiritualizado quando ele precisa ser feliz. São muitas formas que você tem de buscar essa compreensão da misericórdia na sua vida. A Canção Nova, junto com a Obra de Maria, também está oferecendo a você uma oportunidade de ir à Terra Santa, ver de perto tudo isso, fazer uma experiência do misericordioso lá, através do acampamento de Pentecostes. Nós vamos viajar no dia 8 de maio e vamos ficar lá até o dia 16. Será uma semana de uma experiência lindíssima, andando pelos mesmos lugares que Jesus andou, e depois também tendo um congresso em Jerusalém no sábado e no domingo de Pentecostes. E você é o nosso convidado para estar conosco. Eu serei diretor espiritual dessa viagem, os telefones estão aparecendo aí na sua tela. A Canção Nova, junto com a Obra de Maria, está oferecendo um câmbio muito abaixo do que você vê na televisão. É uma oportunidade boa que você tem de se proporcionar, de se dar este presente, de ir à Terra Santa e fazer uma bonita experiência da misericórdia de Deus lá. Você já foi, né, Ziza? Eu já, mas eu tô com uma vontade de ir nessa aí, meu Deus. Vamos então, aí, vamos dar um jeito nessa história. Eu me lembro que você me falou da sua experiência de anos atrás, que foi Há 4 anos. Foi tão modificador, eu me lembro exatamente como você voltou. Modificou até meu repertório. Oh, meu Deus. Foi? É? Eu estava preparando um repertório para um CD. Não entrou nada daquilo que eu estava preparando. Foi engraçado, né? Durante uma palestra, Prado Flores pregando, e eu fui começando a sentir uma coisa que há tanto tempo eu não sentia, e era no meu entendimento, sabe? Não era emoção.
fui ficando lucidez mesmo, uma né? lucidez. Lucidez. Parecia que tinha um foco sendo julgado em cima de mim e me mostrando exatamente onde é que eu errava na minha missão, no meu trabalho, no ser que eu era Sim. e no ser que eu precisava ser. Foi muito interessante, Ziza, porque o disco que nasceu daquilo, né, que foi o Solo Sagrado, ele veio com tanta força para mim e eu não o gravei imediatamente. Foi uma experiência de preparo mesmo. Uhum. Foi até o Queremos Deus, saiu antes dele. Foi um divisor de águas na minha experiência. Da mesma maneira como o Padre Léo foi naquele tempo. Prado Flores com o Gilberto, Monsenhor Jonas naquele ano, foram para mim uma experiência que eu considero de divisão também, um novo tempo na minha vida. Essas viagens nos fazem tão bem. Eu acho que a gente sai da gente mesmo e não é só o viajar, o turistar, né? É diferente. Mas é se pôr à disposição para receber essas visitas de Deus mesmo. E mesmo porque a Canção Nova, junto com a Obra de Maria, eles têm uma facilidade de nos fazer peregrinos. É muito diferente. Colocar né? a gente no lugar mesmo, né? Não tem frescura. Eu acho fantástico isso. Tanto é que eu digo muito, porque às vezes pessoas muito abastadas viajam comigo, que têm a oportunidade de viajar o mundo todo e optam por fazer a peregrinação, com aquele despojamento todo. Porque o ser peregrino é muito importante. Só conhece a Terra Santa quem vai com espírito peregrino Como mesmo. peregrino. Senão, eu tenho o testemunho de algumas pessoas que foram, conheciam Israel e quando voltaram dentro de um contexto de peregrinação, fizeram uma experiência totalmente diferente daquilo que haviam experimentado anteriormente, só na viagem. A minha diretora está falando que meu cabelo está bagunçado. Tá ou não? O produtor, melhorou? Deixa eu jogar a franjinha. Obrigado, Bia, querida. Isso é muito especial. Ziza, fala para mim. E agora? O que você vai fazer? E agora, José? E agora, José? Eu estou muito feliz que é a primeira vez que eu estou aqui na TV Canção Nova, aqui na Terra Sagrada da minha gravadora. A mãe desse garoto, né? Que é a mãe, né, desse menino. Não, a mãe é você, a Canção Nova é a avó. É verdade. A mãe é você. Tu é o padrinho, eu sou a mãe, Canção Nova é a avó, ok. É a primeira vez, para mim eu tô considerando mesmo como lançamento oficial hoje, colocando para todo mundo em casa, para o Brasil todo, para onde a gente está conseguindo chegar. E o livro vai ser lançado quando? Ai, meu Deus do céu, gente, ele fica me provocando. Você acha que a Ziza tem que começar a escrever também? Ah lá. Uma vergonha isso. Sim, escreverei. Desse ano não passa, gente. É promessa para mim mesma. Então Vai fazer bem para você e para nós. Vai sim. Eu já comecei a rascunhar, o Fábio pega muito no meu pé, o Padre pega muito no meu pé, mas vai sair. Então, agora é trabalhar, cantar. Já estou por aí Vamos cantando. ter oficina vivas em que lugares para as São pessoas que querem Paulo. participar? Ó, para conhecer tudo da Oficina Viva e também de onde a gente vai estar andando com o Projeto Segredos, com a Tour Segredos, é entrar no site da Oficina Viva ou no meu. Mas a oficina, os cursos que a gente estava falando agora há pouco, eles vão acontecer em São Paulo, que a nossa sede em São Paulo é no Mosteiro de São Bento, aonde acontece a Oficina Viva, o curso ali, o SEB. Que beleza, hein? Dentro do mosteiro? Um privilégio. Que Falo privilégio, que meu eu sou Deus. apadrinhada pelos beneditinos de forma O maravilhosa. que a gente faz para ser querido por eles? Ai, meu Deus. Mandar um cartãozinho. Quem Não, é o faz uma abade lá? visita. Dom João, quero aproveitar e mandar um Ô, beijo. Dom João, gosta João. de mim também, para o senhor me Beijo, receber Dom de vez João, em quando. querido. Ele é meu padrinho da Oficina Viva O dentro senhor do podia mosteiro. gostar de mim para vez em quando eu passar uma noite aí, Meu passar um Deus dia do com céu. vocês. Pois vamos, eu te levo, te apresento pessoalmente, ô Dom Mas João. às vezes ele não vai gostar de mim, eu só gosto de você, então. Olha lá. Sou pessoa boa, eu mando minha carteira de vacinação, tá em dia. Oh, meu Deus. Dom João, acolhe esse menino lá, por favor. Você sabe, agora eu falando sério, eu tenho um fascínio por mosteiro, que é uma coisa impressionante. Sério? Eu sei que eu não tenho vocação para viver lá dentro, mas ele me fascina. Aquela vida austera, rígida. aquela cela, aquele despojamento. Primeiro porque eu já tive uma experiência disso na minha vida. O meu noviciado foi muito austero, a gente vivia um tempo muito parecido com a vida dos monges. A gente acordava às 4h30, 5 da manhã, enfim, um horário que nem Deus está acordado, mas a gente ia rezar nessa hora.
E eu ficava impressionado de ver, com o passar do tempo, Ziza, porque era pesado no dia a dia. Sim. Trabalho e oração. Durante 1 ano e meio, trabalho e oração, como vivem os Ora et monges. labora. Sem ir em casa, sem receber visita. Claro, eu tinha visitas, mas com muito mais restrição. Impressionante como essa vida me chama a atenção. E agora é interessante que nos últimos retiros que eu tenho pregado, tenho trabalhado muito a partir de Santo Antão, a vida monástica. Ainda hoje eu estava lendo Thomas Merton, ele dizendo que tudo que a gente precisa para ser feliz já está em nós. Está em nós. Esse é o princípio monástico também, né? De estar na sua cela que é você mesmo, você próprio, e viver com nada, né? E você não o tem... menos possível. Justamente, você fala isso, me emocionei até nesse momento, que alguém te fala, que um amigo, não sei qual é o padre que te disse isso. O Martim, que me disse que rico não é aquele que tem muito, mas rico é quem precisa de muito pouco para ser feliz. Para ser feliz. O monge é uma... Isso. Eu celebrei lá com as irmãs do Mosteiro de São João, em Campos do Jordão. Eu vi no seu Snapchat. Os doces que emagrecem, Sim, elas são danadinhas. Quando for lá em Campos do Jordão, ela tem uns biscoitinhos de brigadeiro que são emagrecedores. Diz que emagrece muita gente na região da cintura. Deus está vendo. É uma beleza. A freirinha prometeu que emagrecia. Sim, eu perguntei para ela, irmã, se emagrece? Ela, aquele sorriso mais lindo do mundo. Muito, padre, emagrece. Biscoitinhos de nata também, que tiram culotes das mulheres, impressionante. Mas eu estava vendo... É claro que elas têm problemas. É claro que não é uma vida fácil lá dentro. Não é nada fácil. Não é nada fácil. É difícil a convivência entre elas. Como em qualquer lugar que existe projeto de santidade, as pessoas que se levam a sério têm dificuldade umas com as outras. Sim. E vão lapidando isso no dia a dia. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, que vida bonita essas pessoas optaram por ter. Porque é um despojamento que nos desconcerta. Porque quando eu preciso passar pela experiência do despojamento, ele me faz bem. Sim. Quando eu venço as primeiras horas do desconforto, que você chega, nossa, não tem aquilo que eu esperava, não tem os recursos que às vezes eu acho que eu preciso para ser feliz, e de repente... É bem isso, né? De repente você não tem, o seu celular fica 3 dias sem funcionar, e você funciona perfeitamente. A gente viver sem... É interessante quando a gente observa que quando a gente se desapega de alguma coisa, a gente diz para essa coisa, você não me domina mais, né? O desapegar é dizer para esta coisa, agora sou eu que estou te dominando e não você me dominando. Então, muitas vezes a gente tem dificuldades de soltar, porque a gente não tem muita noção do quanto esses apegos nos dominam, nos definem, nos aprisionam. Isso que é o bonito. Às vezes eu olhava a vida das monjas e dos monges, eu pensava que era Deus que obrigava eles a viverem daquele jeito. Eu pensava, gente, mas Deus é brabo demais. Como que é isso? Vai dormir 7 da noite, acorda 2 da manhã, come pouco, tudo magrinho, não entendi. E só com a maturidade, devagarinho, eu fui observando que era uma escolha livre em viver com quase nada e ser mais livre ainda por isso. É uma escolha. Então, especialmente... Ele escolhe não ter, né? Escolher não é não ter. Ele não pôde Exatamente. ter, ele escolheu não ter. E o quanto isso nos deixa mais livres e mais seguros. A gente fica mais seguro em soltar do que segurar, né? Muito mais. Porque a gente se põe à prova, é muito pesado. Sim, a gente se põe à prova e solta, né? E solta. Mas eu estava te dizendo, São Paulo, isso. E em São José dos Campos também, que é a nossa sede, o escritório da Oficina Viva é em São José dos Campos. E esse ano o nosso curso passa a ser num terreno salesiano, na Paróquia Sagrada Família, ali do Padre Silvio. Queridíssimo Padre Silvio, Demais. Faz um trabalho lindo, querido pelo povo. Estou bem feliz, assim, não adianta, a gente roda, roda, bem hospedada, viu? Tô com beneditinos, os salesianos, e no Rio de Janeiro também tem Oficina Viva, e ali a nossa sede, nosso lugarzinho onde a gente vai estar esse ano, é ali na Paróquia Cristo Redentor. E onde fica? Em Ipanema, pertinho do Arpoador. Nossa, gente, mas ela está muito mal localizada no Rio de Janeiro. Nosso Senhor tem dado, assim, mimos. Eu falo que ele muito agora, dá e muito cobra também, mas viu? Mas sabe o que é interessante? Quando você tem uma situação assim, uma boa localização, facilita a vida de todo mundo, né? De quem quer participar. Sim. Porque se você tem um lugar mais central,
você proporciona Sim. a facilidade do deslocamento. Então, esse ano a gente está em São Paulo, Rio de Janeiro e São José dos Campos. Nós já estivemos em Belo Horizonte, em Brasília, em Porto Alegre, isso nesse curso continuado. Eu ia todos os meses para essas cidades. Você A gente faz tem um roteiro de itinerante, então. Né? Sua disciplina muitas tem sido pessoas essa. me pediram para voltar para Brasília, para BH, para Porto Alegre, mas esse ano, como eu também tenho que priorizar o lançamento do DVD e com o trabalho da Tour Segredos para o Brasil todo e fora do Brasil também, como eu já comecei agora na Itália, então a gente ficou com 3 cidades só, mas graças a Deus a oficina está tendo mais professores também, vamos crescendo devagarinho nesse trabalho. Então, o que eu vou fazer agora? O que é agora? Cantar muito, dar muita aula e escrever o livro, né, Padre? Escrever um livro. Porque tem muita bem-aventurança aí que merece ser partilhada. Sim, se Deus quiser. Ziza, eu acho que o testemunho é o que há de mais arrebatador na vida de um evangelizador. Quando você tem a oportunidade de contar a outro o que Deus fez em você. Uma coisa é você fazer discurso para o outro, tentar convencê-lo pela força do argumento. Sim. Pela força do argumento. Qualquer pessoa cria habilidade para isso e faz. Agora, uma vida que merece ser contada, não pode ficar. É o que Jesus dizia, né? Porque às vezes a gente tem a tentação de pensar que essa vela que ele fala que não pode ficar debaixo da mesa é uma coisa bonita. Não é não. Muitas vezes o que ele quer que a gente tenha coragem de mostrar é aquilo que foi um dia muito penoso para nós e que por acaso hoje está interessante de ser visto. E que precisa, né, para que todo mundo tenha esperança. É isso, né? Que ilumina. Para que o outro se sinta, meu Deus, ela também passou por isso. Eu acho que isso é o que mais tem me impelido a ouvir Quanto mais esse verdadeiro pedido. a gente se torna, mais as pessoas estão interessadas em prestar atenção no que a gente diz. E porque nada pode ser empatia, mais verdadeiro, né? Que a dor, empatia, que o sofrimento, que o abandono, que a luta. Então você ter a oportunidade de escrever o que foi que Deus fez em você, eu acho que é de muita valia. Prometo, gente, promessa aqui na TV para o país inteiro, ok? Vamos trabalhar isso. Escreverei, pode deixar. Mas e que segredos são esses? Me fala. Esses segredos. O que você quis dizer, colocar esse título? Eu tinha tanta coisa para contar, eu tenho tanta coisa para contar, para escrever, mas não cabe num DVD. Então eu entendi que, como você teve a visita de Deus no dia de Pentecostes lá na Terra Santa e teve uma lucidez através de uma palavra, eu acredito muito que as pessoas que assistirem, elas vão entender os próprios segredos delas mesmas, porque eu não vou conseguir contar todos. Quantas pessoas às vezes me perguntam assim, como foi levantar, Ziza? Como foi começar a vida de novo? Como foi começar do zero de novo? Como foi reconstruir tua história de mulher, tua história artística, tua história de família? Eu não consigo contar isso tudo. Então eu acredito na força poética do DVD. Que a poesia é um cobertor grande e que consegue acolher e aquecer muita gente e muitos espaços da gente mesmo. Então, eu acho que a poesia do DVD vai contar os segredos, mas enquanto quem estiver assistindo não estiver conectado consigo mesmo, que esse é o convite, não vai perceber. Mas como você dizia ontem para mim, né? Emocionado ouvir, porque você se conectou também, você estava atento ali àquele momento de lucidez, que é uma graça de Deus, que eu acho que é isso que eu peço a Deus, assim, que as pessoas se contem os próprios segredos e entendam, se deem tempo, se deem respiração quando escutam e quando assistem, né? Para mim, o título é perfeito, porque apesar de ter visto toda a nudez da sua alma ali, continuou tudo em segredo. Porque você conta, mas você não banaliza o que conta. Não. Isso é muito sagrado. Eu tinha que ser mariana, né? Tinha que ser silenciosa de alguma maneira. E eu acho que é isso. Acho que é por isso que eu escolhi o título Segredos, porque tem tantos aí, meu Deus do céu. Mas tem coisas que não se dizem. Não. A gente faz a experiência de contemplar. Né? Porque quando eu tenho uma realidade na minha vida, você experimenta isso também. Quando você tem um fato que é difícil demais de ser visto pelos olhos, então não é para ser dito, né? Contempla só.
Espera que o tempo revele. Isso. Às vezes nós temos uma ansiedade muito grande de desvendar todos os mistérios, de compreender tudo de uma vez. Não, a vida perde a graça quando a gente age assim. O bom é você recolher uma pedrinha por devagar. e vai andando aos poucos. Senta, contempla a paisagem, não tenha pressa em chegar. Os apressados não percebem a beleza do percurso. Não. E está aqui Não dá para ver um correndo, percurso né, padre? bonito, não. Não Tem dá, que ver né? com calma. Tem que ver com muita calma. É uma proposta de beleza. E beleza a gente digere muito devagarinho. Não é a gente que toca a beleza, é ela que nos toca. Então, é uma proposta bem feminina, bem mariana. Eu lembrei do Van Gogh, com aquele amigo dele, Oh, naquela cena do filme, né, que o Van Gogh, todo feliz porque recebe um pintor que ele tem muita estima por ele, vai mostrando tudo que ele estava fazendo ultimamente, louco por uma opinião, e o cara só olhando tudo que ele estava mostrando. Aí ele perguntou, e aí, o que você achou? Aí o amigo falou assim, você pinta muito depressa. Aí ele ficou decepcionado, olhou. Aí ele falou, não, é você que olha depressa. olha só. E aqui é uma obra que a gente precisa olhar muito devagar. Para olhar devagar. Olhar devagar. Para olhar devagar. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes. Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa, que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós, nos sequestra, sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo. Quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração. Quando ele vem se alojar dentro de nós. Porque eu não estou imune. Mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas, mais veladas. Quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta, quando eu agrido as pessoas mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro. Tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir. Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala, olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso.
Tenho aqui minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena, mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse. Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós, humanos, nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham a acontecer também dentro da nossa casa. Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste Calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer. Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente,
que por causa da nossa natureza nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer, Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete. Né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Na hora da raiva, não peque por causa da sua raiva. Esse é um problema sério. O Espírito Santo bate asas e vai longe nessa hora, que a gente fica sozinho por causa disso. Nós expulsamos o Espírito de Deus em nós quando a raiva toma conta de nós. E você sabe muito bem
o preço que você já pagou muitas vezes por causa de um momento de raiva, que você não conseguiu dominar. Falou o que não queria, olhou de um jeito que não queria, agiu de um jeito que você não queria. Por quê? A raiva é um processo de inconsciência. São motivos ocultos que estão vindo para fora, que você não tem domínio e que explode numa atitude agressiva. Pode observar que cada vez que o ser humano fica encurralado nele mesmo, a atitude dele será sempre de agressão. Não sabe explicar o que está acontecendo. Ou nós vamos tomando conta, colocando essa raiva numa coleira e vamos amansando esse coração, ou nós vamos abrindo brechas para o diabo, como está dizendo aqui. Não dê oportunidades ao diabo. Não dê. Fecha todas as portas da sua casa, fecha todas as portas da sua vida, para que o inimigo da sua felicidade, para que o inimigo de Deus não tenha nenhum espaço na sua vida. Eu me lembro que uma vez, a primeira vez que a minha mãe teve televisão dessas, via antena, satélite, sei lá como é que chama isso, ela me ligou e falou assim: Fabinho, o moço falou que tem uns canais proibidos. Aí ele perguntou para mim se eu quero colocar uma senha. Falei, não, mãe, só não tem que ter nem senha para isso. Nem tudo que for proibido, que ele está dizendo que é canal proibido, não queira na sua grade. Porque um dia o dedo digita a senha. Esse dedo não me pertence, né? Tem hora que o diabo toma conta só de algumas coisas em nós. Tudo é de Deus, menos o dedo. Tá tudo consagrado, mas o dedinho não tá, gente. E aí? O que faz com o dedo? De vez em quando o diabo toma posse só de algumas partes do corpo. Por quê? Estou falando de uma maneira... Estou brincando de uma situação, mas que é verdade. Você pode observar que às vezes nós estamos inteiros em Deus. E naquele momento que você se sente inteiro, de repente vem como se fosse uma flecha em você. Ou um pensamento negativo do outro, ou um pensamento negativo de você mesmo, uma vontade de roubar aquela caneta, uma vontade de digitar aquela senha, enfim. É engraçado que no momento em que nós estamos mergulhados inteiros em Deus é a hora da tentação. Porque é a hora do crescimento. Nós não nascemos para ficar assim. Nós só nascemos. Aquela santidade que você experimenta não é o definitivo da sua vida. Você precisa alcançar uma outra. E você não alcança esse outro lugar com outra santidade. Alcança com outra tentação. É a tentação que te dá o salto para outra santidade que te espera. Não é uma santidade que puxa a outra. É uma tentação que superada puxa a outra santidade. E aí naquele momento você sente que o inimigo de Deus coloca um espinho na sua carne. Você lembra que você é humano. E você tem duas perspectivas. Ou você dá vazão a isso e digita a senha e o diabo entra na sua vida com todas as forças que ele tem. E você sabe muito bem dos poderes diabólicos que estão neste mundo de hoje. E aí você aos poucos vai esquecendo esse processo do Espírito na sua vida, na sua carne. E em pouco tempo você já está inteiro. Do dedinho vai passando para cá. É igual câncer, que dá metástase. Se você não cuida daquilo que o diabo ainda está comandando na sua vida, e às vezes é detalhes, viu? Às vezes o diabo entra nos detalhes, e aquele detalhe é o suficiente para ele tomar você inteiro. Basta você deixar. Pequenas medidas. O diabo entra na nossa vida e nos destrói a partir de pequenas medidas. De repente ele tomou conta de tudo. Porque ele entra devagar. Ele é silencioso. Sedutor. Pequenas medidas são capazes de destruir uma família inteira, justamente por causa disso. A partir do momento que o Espírito Santo está nos conduzindo por uma vida nova, o processo é de renúncia de tudo aquilo que nos faz viver a miséria da condição humana, para nós elevarmos essa condição humana. Gente, cada um sabe, eu sei onde dói a minha pedra, você sabe onde dói a sua. E o desafio é 24 horas por dia. A mãe da Veridiana, minha amiga, ela virou e falou assim, eu achei engraçado, ela falou assim, eu não aguento mais o Edir não, Fábio. Edir é o filho dela. O que foi? O Edir quer que eu seja cristã 24 horas por dia. Eu falei, Edir, pelo amor de Deus, meu filho, pelo menos 15 minutos eu preciso mandar o outro. Eu achei aquilo muito honesto da parte dela.
E é verdade. Às vezes nós queremos ser cristãos 23 horas e meia. Se você for observar, você é muito mais santo do que não. Às vezes nós temos uma visão muito pessimista de nós mesmos. Mas o grande problema está na hora em que nós abrimos a brecha. Porque ali, nessa pequena medida que você abre, é possível que você volte inteiramente à experiência do homem e da mulher velha. Aí você volta a saborear aquelas comidas estragadas, assim como o filho pródigo um dia precisou experimentar para saber. Ou então você definitivamente fecha a porta e diz: não, a partir de hoje o meu compromisso é com o meu crescimento, e eu não vou permitir que absolutamente nada que possa ser contrária à minha felicidade, à minha realização, que venha fazer parte de mim. Gente, o valor das pequenas medidas não é uma fórmula mágica, mas você pode ter certeza que é a fórmula que dá certo na nossa vida no momento em que nós descobrimos. Assim como o sal de cada dia dá sabor a toda a comida, a experiência nossa de cada dia com Deus, seja lá do jeito que você é capaz de viver. Não existe uma fórmula para todos. Cada um de nós temos um jeito de ter esse contato pessoal com o Senhor. E esse contato pessoal com o Senhor é como você olhar no espelho. E você olha. E você percebe o que em você precisa ser melhor. Você não faz a experiência do espelho todos os dias para sair de casa? Deveria fazer, se não faz. Olhar-se no espelho é um jeito interessante que a gente tem de perceber o que a gente vai apresentar ao mundo naquele dia. Olha todos os dias de manhã e você sabe. Você sabe muito bem quando você não está bem, porque você olha no espelho, você percebe. E se é honesto com você mesmo, você faz um esforcinho para modificar aquilo. Você faz aquele esforcinho nosso de cada dia, faz uma maquiagem. Não é assim que você faz? Para ficar mais bonita? Isso é amor próprio. Amor próprio na dosagem certa só faz bem a quem vive. E aí você, naquela experiência de olhar-se no espelho, é a mesma coisa diante do Senhor. Você olha, você está diante do Senhor que lhe mostra. Só que aí é muito mais que estética. O que Ele lhe aponta é a arquitetura da sua alma. O que em você pode ser melhor? O que em mim pode ser mais aprimorado? Chega de esquinas tortas na nossa vida. Chega de esquinas tenebrosas na nossa vida. Vamos acender as luzes. Não dê espaço para que o diabo entre na sua vida. Esse pequeno espaço que você abre, ele pode lhe custar caro depois. Pode custar caríssimo para você. Pode custar caríssimo para aquele que está do lado. Eu pessoalmente já vivi muitos momentos em que eu achei que não suportaria. Primeiro porque eu sou dramático, né? Eu sou naturalmente dramático. Eu tenho, como diz Adélia Prado, uma capacidade enorme de dramatizar os mínimos acontecimentos. É uma característica minha, que eu aprendo a lidar com o dia a dia. Eu tenho aquela tendência de achar que não tem solução. Mas não. Então, domando esse jeito de ser, eu fui aprendendo que eu preciso acolher aquilo que a vida está me oferecendo. E eu me surpreendi muito em situações que eu achava que estavam elas trabalhando contra mim, e de repente eu descobri que a partir delas, eu teria a oportunidade de ter acesso ao meu coração de um jeito muito novo. Eu pessoalmente acho que é muito positivo a gente conviver com pessoas, por exemplo, que nos ajudam a ter um acesso novo ao nosso coração. Quando nós estamos muito viciados pela forma como os outros nos veem, a gente corre o risco de se ver também de forma viciada. O outro nos vê sempre do mesmo jeito. E isso às vezes paralisa a nossa capacidade de nos ver de uma forma diferente. Pode ser que você esteja viciado na maneira como você se vê, porque os outros que estão ao seu redor lhe veem sempre do mesmo jeito.
E às vezes uma mudança, de repente você descobre uma pessoa nova, que lançou um novo olhar sobre você, que lhe fez uma pergunta fundamental, que lhe fez pensar naquilo que você antes não tinha pensado sobre você. É tão interessante quando nós cavamos na terra do coração e descobrimos que ali há novidades que foram vistas por uma outra pessoa que estava de fora. Como são preciosas essas pessoas na nossa vida. Porque elas enxergam aquilo que nós ainda não tínhamos enxergado. Como Jesus fez na vida de muitas pessoas. Enxergou que aquelas pessoas ainda não tinham visto. Encontrou dentro delas uma riqueza que elas ainda não sabiam se oferecer. E porque elas ainda não sabiam se oferecer, elas estavam privadas de poder também oferecer isso aos outros. Por isso, não tenha medo das suas dificuldades. Não tenha medo das suas perdas. Não tenha medo dos seus conflitos. Tudo isso que num primeiro momento pode parecer contrário a você, pode ser uma feliz oportunidade, um bom acesso àquilo que você ainda não sabe sobre você. Há uma força que ainda está oculta e que virá à tona à medida em que você permitir que a própria realidade conflituosa lhe ajude, lhe motive a buscar o que você não sabia possuir. Mas às vezes nós descobrimos que temos com o próprio movimento da vida, volto a dizer, através de uma perda, de uma mudança, que num primeiro momento parece nos assustar, mas depois se mostra absolutamente frutuosa, porque abriu a nossa mente, o nosso coração, o nosso jeito de sentir e de pensar, o ser que somos e o ser que ainda podemos ser. Permita que a dificuldade de hoje, o sofrimento de agora, a lágrima deste momento, lhe conduzam à sua mais profunda verdade. Lá onde estão os seus valores, lá onde estão as suas qualidades, e que talvez você esteja esquecido delas. Lá onde estão as qualidades que, de repente, pelo seu jeito de viver, pela sua forma de construir a sua vida, a sua rotina, você acabou se esquecendo que possui. Nada pode nos empobrecer mais do que nós possuirmos riquezas e não termos à disposição essas riquezas. Nada pode nos empobrecer mais do que sermos proprietários de grandes riquezas que desconhecemos. Dentro do coração há tantas riquezas, há tantas pedras preciosas, mas é preciso buscá-las. Não basta tê-las, é preciso utilizá-las. Não basta ter riquezas, é preciso saber instrumentalizar tudo isso. Às vezes, minha gente, nós precisamos só de acordar. E às vezes este acordar está intimamente ligado a uma mudança, a um desconforto que nós precisamos enfrentar. Eu gosto de dizer que o nascimento, ele não acontece uma única vez na vida. Eu vim ao mundo porque fui expulso pelo ventre da minha mãe, que, movido por uma sabedoria biológica, me colocou para fora. Chega, já passou o tempo de estar aqui. E que bom que eu fui expulso. E depois precisei enfrentar muitas outras expulsões do ventre da vida. Quando eu achava que já tinha encontrado o meu lugar, as contrações chegaram, os acontecimentos me expulsaram e eu precisei ir buscar uma nova forma de ser o Fábio. E como isso nos enriquece.
Quando você percebe que a vida está expulsando você daquela realidade, daquela situação, antes de lamentar, pense na possibilidade de que essas contrações, essa expulsão, lhe proporcionará uma nova forma de ser você. E isso é absolutamente maravilhoso. Ter a oportunidade de ser você de um jeito novo. Isso é como nascer. Isso é como renascer. Essa semana mesmo, conversando com o Everson, que é meu grande amigo do dia a dia, eu falava para ele, o Everson tem uma sensibilidade muito grande, e de vez em quando ele, assim, no sinal, ele vê alguém pedindo alguma coisa, ou vendendo alguma coisa, ele tem o hábito às vezes de parar o carro, conversar, paga o triplo do que vale a mercadoria. É uma maneira que ele tem de ser gentil com as pessoas. E ele não é rico, né? Ele tira do salário dele. Mas eu acho bonito isso nele. Aí ele estava contando que outro dia um senhorzinho que nem tinha tanta idade, mas o aspecto já era de muito sofrido, parado no sinal, e que ele parou, se interessou, conversou com o senhor, descobriu. Aí ele falou assim, com os olhos cheios de água, falei, padre, a vontade que eu tinha de colocar aquele senhor dentro do carro e trazer ele para mim. Dar a ele aquilo que a vida não está dando. É disso que eu estou dizendo. Às vezes nós encontramos pessoas, e aí eu também partilhei com ele, que às vezes nós encontramos pessoas que alcançaram tão pouco da vida. Eu não estou falando de alcançar materialmente. Claro, alcançar materialmente também é bom. Trabalhar, estudar, e depois você desfrutar, ter o direito de fazer uma viagem de férias, ter dinheiro para você sair com seus amigos, comer num restaurante, ir ver no cinema. Sim, isso é importante, faz parte das nossas alegrias. Mas eu estou falando daquela realização que ultrapassa a questão material, que é você ter alcançado o máximo de si. É tão bom quando a gente percebe que nós estamos alcançando o máximo de nós. Essa sensação a gente tem muito quando nós estudamos. Quando você dia a dia vai incorporando novos conhecimentos e você vai percebendo que você vai se distanciando daquela antiga ignorância que você levava com você. Ter um entendimento das coisas, fazer um curso, uma leitura, ver um documentário, um filme, uma peça de teatro que nos sensibilize. Tudo isso vai incorporando, vai alargando, né, os territórios da nossa alma. Então a gente vai tendo a sensação de que nós estamos alcançando cada vez mais os presentes que a vida nos dá. É claro que se você escolhe ficar trancada dentro de casa, amargurada, decepcionada, machucada, se você opta por lamber as feridas o tempo todo e não sai para buscar uma cura para essas feridas, você vai aproveitando cada vez menos da vida. É disso que nós estamos falando. Bartimeu vivia uma espécie de escravidão assim. Vejam o que diz o texto. Chegaram a Jericó, e quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles chamaram dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Jesus disse: Vai,
a tua fé te salvou. E no mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Veja bem, o relato de Marcos, se você quiser depois até acompanhar aí na sua casa, reler, é Marcos capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo 46 a 52. Veja bem, o relato primeiro diz que quando Bartimeu ouviu que ele não podia ver, quando ele ouviu que Jesus estava passando, o primeiro desejo dele foi correr ao encontro de Jesus. Mas imediatamente ele escutou algumas pessoas dizendo: cala a boca, fica quieto. Ele é repreendido por aqueles que estavam ali com Jesus, que certamente tinham uma visão bastante preconceituosa. Sim, a gente sabe que nesse contexto religioso aqui, a enfermidade era compreendida por muitos como uma maldição divina. Uma maneira muito cruel de compreender a Deus, né? Então, se tem uma cegueira, se tem uma paralisia, está apenas vivendo as consequências de uma maldição. Então, certamente esses preconceituosos não admitiam em hipótese alguma que Bartimeu pudesse fazer parte do grupo. Então, a primeira reação é de repreensão. Fique quieto no seu canto. Não venha importunar, não venha incomodar. Então, o primeiro desafio que Bartimeu precisa enfrentar é não acreditar nessa ordem. É não acreditar naqueles que queriam calá-lo. E é tão significativo isso, minha gente. Já vamos aplicando na nossa vida. Quantas vezes nós também, vivendo a necessidade de superar uma escravidão, não conseguimos porque estamos rodeados de pessoas que nos mandam ficar quietos. Às vezes até bem intencionadas. Ah, para de incomodar. Se ajeite com isso que Deus está lhe dando. Você tem que se conformar. Às vezes são vozes que no fundo acabam sendo diabólicas, porque nos retiram a possibilidade da superação, porque nos acomodam. Ah, deixa por isso mesmo. Não estou dizendo que na vida a gente tenha situações que a gente de fato tenha que deixar por isso mesmo. Mas superar um processo de escravidão, não. Nós não podemos parar nas vozes que querem nos calar, que querem nos impedir de sair, de ir adiante, de vencer aquilo que precisa ser vencido em nós. Às vezes nós que vivemos em comunidade, então, meu Deus do céu, como isso é perigoso. Como é perigoso dentro das comunidades religiosas, dentro dos conventos, dentro dos seminários, a gente ser paralisado por aqueles que têm ciúmes, por aqueles que têm inveja, e que em nome de um amor por nós, ficam nos tolhindo. E às vezes usam até a imagem de Deus para fazer isso. Dizem que rezou e que Deus disse que não era para a gente fazer isso, fazer aquilo. Quantos de nós que tínhamos desejo de estudar, de aperfeiçoar o nosso conhecimento, não o fizemos, porque esbarramos na inveja dos outros, dos nossos superiores, dos nossos colegas que convivem com a gente. Então precisa ter muita sabedoria para saber se aquela voz que nos cala, ela está de fato nos orientando para uma obediência que vai fazer bem a nós, ou se aquela voz está estando a serviço de uma força que nos paralisa e que não nos permite ir além. Sempre o discernimento, sempre a reflexão. É por isso que eu sempre digo que não existe crescimento humano sem reflexão. Até você mesmo que é casada. Presta bem atenção se o pedido do marido para não fazer, para não isso, para não aquilo, não é apenas uma forma mesquinha de lhe impedir de ser mais você. Sim, porque às vezes nós somos assim. Marido inseguro não quer que a mulher brilhe, aí ele começa a dizer, não vai, não pode.
e de repente ela com 1000 possibilidades vai ficando aniquilada em nome de uma obediência que não é sagrada há muito tempo. Sim, porque o amor promove. O amor, quando ele existe de verdade, quando ele está purificado, quando ele é cristão, o marido olha para a esposa e diz: isso mesmo, minha filha, vamos lá, vamos crescer. Vamos evoluir. A mesma coisa a esposa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as vozes que às vezes nos impedem de sair da escravidão. Assim como Bartimeu, no momento em que fez o movimento de sair para ir ao encontro de Jesus, muitas pessoas o repreenderam. Só que ele não acreditou nessas vozes. Eu acredito que ele já estivesse ali, vivendo o milagre. Sim, porque não está descrito aqui, mas certamente a presença de Jesus já tinha provocado nele o primeiro milagre, que era justamente parar de ouvir as vozes que não queriam a sua superação. Então nós também precisamos viver essa proximidade com Jesus para a gente ter sabedoria de identificar as vozes que querem nos paralisar. Porque não é justo. Não é justo que Deus tenha investido tanto em você, Ele deu tanto potencial, e você passe a sua vida inteira sem despertar esse potencial, sem saber o que você pode, sem saber do que você é capaz. Primeiro que a gente tem que andar para frente mesmo, né? Tudo tem que nos jogar para frente, muito embora às vezes um passo atrás para nos ajudar a pensar que caminho nós estamos tomando também é saudável. A gente dá uma paradinha, olhar para os lados, dar um passo para trás, olhar o contexto das nossas escolhas, isso é muito importante. Agora a gente tem de andar o tempo todo na conquista daquilo que de fato interessa. Hoje nós começamos o programa falando da necessidade que a gente tem, por uma responsabilidade pessoal, de não abrir mão de ser quem a gente é. Eu até brincava, né, que à medida que nós vamos educando as crianças, elas vão deixando de ser sinceras. O falseamento não pode ser confundido com essa capacidade social que você tem de ser simpático com o outro e de não dizer aquilo que vai ser agressivo a ele. Então, ser educado é você privar o outro de ouvir algo que possa ser desagradável aos ouvidos dele. Então você considerar com sabedoria. Mas o falseamento é diferente. O falseamento é quando você finge uma satisfação quando de fato ela não existe. Então muitas vezes nós assumimos o falseamento como uma postura de vida. Não é o outro que vai quebrar essa falsidade em nós. É claro que alguém pode até nos estimular a deixar a falsidade de lado. Mas é a gente que precisa diariamente fazer essa pergunta. Se nós estamos sendo suficientemente verdadeiros com o nosso processo, para que esse processo nos provoque satisfação, realização, que essa vida é uma só. Se eu perco tempo com essa falsidade, com esses falseamentos, eu fico privado de elevar à categoria máxima aquilo que eu sou. E é interessante, né, que às vezes a gente passa boa parte da nossa vida vivendo só a metade do que a gente poderia. Por quê? Porque a gente perde muito tempo com falsidade, com os falseamentos. A gente não faz os enfrentamentos, aí a gente fica ali naquela condição de hipócrita. Porque nem é uma hipocrisia em relação ao outro. Também existe. Eu posso ser hipócrita em relação ao outro. Mas eu também posso ser hipócrita numa relação comigo. Quando eu minto, por exemplo, para mim mesmo, nós falamos ali agora mesmo na reflexão da palavra, muitas vezes eu, numa tentativa de me justificar, eu fico enfrentando falsos conflitos que não correspondem à minha realidade. E isso, minha gente, é como ser um doente que se recusa a viver o tratamento. Se você identifica que você está dentro de um relacionamento que não te leva para frente, que só te emperra, você precisa ser honesta com você.
Não dá para levar adiante esse relacionamento. O mínimo que você precisa fazer é colocar as cartas na mesa e discutir abertamente quais são as reais intenções dessa pessoa. Você não é um objeto para ser manuseado, para ser colocado numa condição absolutamente desfavorável aos seus anseios como pessoa. É preciso ter muita coragem para viver esse enfrentamento. Mas a partir do momento que você dá este passo no enfrentamento, você vai alcançar alguns territórios que são seus e que até então estavam alienados nas mãos de outros. Isso vai lhe dando ainda mais coragem de buscar mais conquistas. A gente não termina. Essa conquista não termina nunca. A liberdade interior é um processo que nunca vai ter fim. Então, se você sente que você está vivendo um relacionamento que não lhe favorece florescer como pessoa, você não pode pensar duas vezes. Você tem que problematizar a questão. Eu gosto sempre de dizer isso. Nós precisamos levar a sério os nossos conflitos. Às vezes nós não damos ouvido ao que nos incomoda. E por que não damos ouvido ao que nos incomoda? A gente perde a habilidade de saber o que de fato precisa ser modificado. É como você se acostumar a um emprego onde você não cresce, onde você não precisa recrutar a sua inteligência, você fica repetindo a mesma coisa, e aí você olha que uma pessoa muito menos preparada que você realizaria aquela função perfeitamente. Está na hora de você ir embora. Está na hora de você buscar um outro lugar para você. Sabe por quê? Senão você vai começar a se nivelar por baixo. E essa fatura chega. Pode ser que hoje você esteja acostumado, o contexto lhe te anestesiou, mas vai chegar um momento que você vai se cobrar: meu Deus do céu, por que eu não tive coragem de fazer a minha mala e partir em busca de uma realidade que me exigisse mais? Por que eu não tive coragem de, naquela hora, tomar uma decisão que me causaria um desconforto, porque eu perderia a estabilidade, mas ao mesmo tempo me colocaria num projeto que de fato era para mim? Aí você vai sentir que você vai ser mais exigido do ponto de vista intelectual e naturalmente você vai sentir-se mais confortável do ponto de vista emocional. Porque quando nós temos a acomodação do processo intelectual, você começa a nutrir silenciosamente uma insatisfação emocional. Você sabe por quê? O ser humano sabe que pode. Você sabe que pode. Hoje, conversando com uma amiga minha, ela estava me dizendo, porque ela é empresária, ela trabalha não com um grupo muito grande de pessoas, mas ela fala assim: eu sempre tive muita habilidade de mandar os meus funcionários embora. Não é fácil, né? Já mandou alguém embora? Eu também não, eu não quero ter esse desprazer, deve ser muito desagradável. Mas ela disse que quando ela identificava que um funcionário não correspondia mais ao que ela esperava, e que ela certamente teria de enfrentar o dissabor de despedir, ela começava a prestar atenção de maneira especial no que estava desestimulando aquela pessoa. E aí, quando ela chegava para a conversa, ela chegava toda otimista, ela não chegava metendo bronca, não. Ela começava dizendo assim: você tem percebido que você nasceu para muito mais do que aquilo que você faz? Porque se você não está desempenhando bem o seu papel, não é que você é incapaz, não. É que você não está estimulado. Você pode muito mais. Vá buscar um emprego melhor para você. Vá buscar um lugar onde você vá se exigir um pouco mais como pessoa e que naturalmente vai lhe dar uma satisfação, porque o que nos realiza é quando a gente tem a sensação de que a gente está crescendo. Diz que a pessoa vai embora feliz da vida. Isso é um dom. É um dom de fazer o outro perceber que ele pode ser mais. Você faz isso com os outros? Você estimula as pessoas a serem mais? Ou você aproveita a acomodação para que elas fiquem escravizadas dos seus interesses? E você? Você é capaz
de se desafiar a querer mais para você? Ou você se contentou com o pouco que a vida lhe deu? Não estou dizendo que você será ingrato, que você vai jogar tudo fora, não. Eu estou apenas querendo que você olhe para você do mesmo jeito como Jesus nos olha. Aquela palavra dura, eu volto a dizer, aos fariseus e aos escribas, não é para humilhá-los, é para acordá-los. Nenhuma palavra de Jesus é para humilhar alguém, para que aqueles se sentissem piores do que eles realmente eram. Não, a palavra dura é para acordar o que está acomodado. Quanto mais acomodado está, mais dura tem de ser a palavra. Senão a gente não acorda. Você tem escutado? Você tem se percebido para saber se de fato você está no lugar certo? Você tem medo de mudar? Tem medo de correr atrás daquilo que você pode se oferecer? Ou você se nivelou por baixo, se acomodou nas suas escolhas e está satisfeito esperando a morte? É muito triste isso. Eu preciso diariamente, por mais que eu já tenha conquistado os meus resultados intelectuais, eu preciso me desafiar. Emocionalmente, eu ainda não alcancei o equilíbrio que eu quero. Quero viver cada vez mais dono das minhas emoções. Não quero ser escravo dos meus sentimentos, das minhas iras, dos meus ódios, não. O processo de Deus para mim, o convite de Jesus para mim, é superar tudo aquilo que para mim é um contexto de hipocrisias. Eu quero ouvir essa palavra aqui e em nenhum momento pensar que Jesus está querendo me humilhar em público. Jesus está querendo é me acordar. Quanto mais dura é a palavra de Deus para nós, maior é o seu amor. Porque aquele que ama exige até a última gota, para que aquele que é amado chegue ao melhor de si mesmo. É isso que eu lhe desejo. Que Deus lhe desafie, que Deus lhe incomode, que Deus lhe grite essa palavra dura, para que você saia de todas as realidades, para que você rompa com todas as realidades que estão lhe aprisionando.